tô cansado, mas tem notícia, então a gente tem que, sim, gravar um vídeo e trazer informação pra você nessa quarta-feira pela manhã, beleza? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, vai ajudar bastante, se inscrever aqui no canal também, beleza? Vamos lá, vamos pra primeira notícia, a notícia dada pelo Vitor Lessa, sobre a pré-temporada do Fluminense. Bem, alguns detalhes, a gente vai voltar a ver treinamentos. Acho que o principal, que mais chama atenção, é o fato da gente voltar a ver treinamentos em tempo integral. Ponto importante. Muita gente, na verdade, pergunta, Gabriel, por que o Fluminense, vários times já voltaram a treinar e o Fluminense só voltou a treinar no dia 2? A preparação física, enfim, todo o corpo achou mais interessante o quê? Provavelmente os jogadores teriam que voltar, né, pela data das férias, teriam que voltar, acho que por volta do dia 16, dia 17 de dezembro. E aí você tem isso e aí, aí chegaria no dia 22, 23, você teria que liberar esses jogadores para eles passarem o Natal com a família. Aí alguns teriam que viajar de volta para o local onde está a família. Aí dá o dia 26, eles viajam de volta para o Rio de Janeiro e aí vão treinar 27, 28, 29... Aí já vem 30, 31, que é final de... Então, assim, ficaria um negócio muito picotado, que não é o ideal dentro da preparação física. E aí o Lessa traz a informação de que os jogadores fluminenses vão se reapresentar no dia 2 de janeiro e, durante esse período de pré-temporada, farão treinos integrais. O que quer dizer isso? Treinando manhã e tarde. Até a estreia do Campeonato Carioca, pelo menos, isso deve acontecer. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas os jogadores vão vir e tal. Eles não estão parados. Todos eles têm personal trainer, têm pessoas o acompanhando. Inclusive tem algumas fotos aí de um compilado que o GE. Globo fez. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, ó. Tá, vamos lá. Tá aí, ó. Eu vou botar primeiro aqui a do Nino. Ó, vários deles postaram, né, em redes sociais e tal, fazendo exercício, enfim, fazendo um post ali, alguma coisa. Ó. Essa daí do Nino colocando com o Jefferson, né, o Chico, preparador. Nino que foi papai agora, já é papai, né, e a filha dele nasceu. Parabéns aí ao Nino. Bem, aí você tem aqui, ó, Samuel Xavier também, ó. Vários desses jogadores postaram, né, isso são os que postaram. O Alexander... o Germancano, mesmo estando na Copa do Mundo, também postava coisas lá no hotel dele na Copa do Mundo. Olha aí o Ganso também com a esposa dele. O Marrone, nessa foto aleatória aí, sei lá exatamente o que é. Acho que era um vídeo e eles tiraram um print. O André também, ó. Vitor Mendes, que foi o zagueiro que acabou de chegar. Ou seja, todos eles, apesar de não terem se reapresentado, e por último aqui, ó, o Guga e o Manuel treinaram na praia, né? Junto com a preparação física também. Então, assim, todos eles estão treinando, estão fazendo essas atividades de preparação inicial para poder, quando voltar, terem um ritmo de treinamento, poderem ter. A maioria já realizou, inclusive, exames médicos, enfim, então, aqueles exames padrões ali de início de ano, a maioria já realizou. Então, a partir do dia 2, na verdade, aí você pega ali de treinamento, a Vera mesmo, no campo, em período mais tempo. A partir do dia 3 a gente deve ver, talvez não sejam todos, né? Mas a gente já deve ver, segundo o Lessa, treinamento em tempo integral. Né? E isso, a última vez que a gente tinha visto muito isso mesmo marcado era em 2019, quando quem estava Fernando Diniz. Bem, se você quiser ficar antenado em notícias do Fluminense como essa que eu vou trazer agora, com exclusividade aqui, você pode baixar o OneFootball, cara. Você pode assistir aqui o Raiz Tricolor, não tem problema nenhum. Mas se você baixar o OneFootball, você vai ter um aplicativo que vai te mandar um alerta, que vai ser facinho ali, você clicou, já viu a notificação, tem tabela, tem estatística. Isso para o Campeonato Carioca que tá vindo aí é muito importante. Nessa época de contratações é bom, é imprescindível ter o OneFootball instalado. Então instala, clica no link que está aqui na descrição para fazer o download. Bem, a outra notícia que a gente tem aqui é sobre o Sub-23, que é o título principal do vídeo, né? Bem, o Sub-23, o que vai acontecer agora com o projeto? Para quem não sabe, a CBF cancelou e extinguiu, né, talvez seja a melhor palavra, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O motivo, segundo se fala, é porque não dava lucro financeiramente, não era o campeonato ali tão vistoso. Era um campeonato, mas era um campeonato muito importante pro futebol. Muito, eu tô exagerando, era um campeonato que tinha sua importância pro futebol brasileiro.
Essa notícia, o que a gente traz aqui de exclusividade também e com o destino do projeto. Essa notícia pegou levemente de surpresa o Fluminense. Por que eu digo levemente? Porque havia um lobby bem forte. Eita caramba, que caiu uma camisa. Cara, isso vai ficar no vídeo. Isso vai ficar no vídeo. Sabe, ó, chegaram as camisas minhas aqui, ó, de seleção e tal, e uma delas escorregou e caiu da Coreia do Sul. Meu Deus, esse aqui entra pra aquela lista de vídeos em que eu tomo susto, em que eu danço porque o Ganso chegou, em que eu bato nos copos porque o Bruno Silva me irritou. Entrou nessa lista aí. Não vou editar isso aqui não, porque a galera acho que gosta disso também, né? Essa espontaneidade total. Vamos lá, voltando. Havia um lobby muito forte, tanto do Fluminense quanto do Fortaleza e principalmente do Botafogo. O Botafogo, inclusive, liderava esse lobby para esse movimento para a manutenção do Brasileirão de Aspirantes. O Botafogo está realizando, inclusive, estava, né, até agora, realizando contratações uma em cima da outra desde o ano passado, desde o início do John Textor ali investindo dinheiro, contratações para esse time de aspirante, que a do Fluminense é formada de 80%, 90% por jogadores que estouraram a idade de Xerém. Já no Botafogo, eles não têm essa capilaridade toda aí que a gente tem, então por isso eles contratavam muito, assim, alguns jogadores. E aí, obviamente, tinha esse movimento, esse lobby, e isso fez com que pegasse levemente de surpresa o Fluminense. Porém, já que aconteceu, agora eles precisam ter um destino, precisam ter um fim. Vamos lá. Jogadores que são do Sub-23 e têm contrato com o Fluminense, têm um contrato maior, esses ficarão e serão emprestados com o Fluminense pagando salário. Como era antes, inclusive, o padrão. Isso é bom, assim, por um lado, né? Que é você manda o jogador para um outro clube, para ele ganhar experiência real e tal. O lado ruim é, o Fluminense vai continuar, o custo vai continuar existindo. O Fluminense vai pagar o salário desses jogadores e se os seus 2 laterais se machucarem, o seu terceiro lateral, de repente, está emprestado para o Vila Nova, de Goiás. Isso é algo ruim, isso complica bem melhor você ter ali o cara já treinando no CT. Além do fato do custo, repetindo, seu mesmo, porque você está pagando o salário para ele estar no Vila Nova e você está pagando o salário para ele estar ali no Fluminense também. Agora, já os jogadores que não têm contrato e não são imprescindíveis, esses devem ser dispensados. A CBF cancelando o Brasileirão de Aspirantes é essa... Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas vai gerar uma economia. Cara, é impressionante quando você fica sabendo, assim, eu não sei salário de jogador específico não, mas a margem de salário, eu falei isso num vídeo recentemente, a margem de salário desses jogadores sub-23, de 90% ali é abaixo de 20 mil reais. Então, assim, os jogadores que são dispensados, você dispensa 7, 8 jogadores, a economia é de 100 mil reais, entendeu? Que, óbvio, repito sempre isso aqui, é muito dinheiro. Esse salário de 20 mil, 10 mil, 5 mil, é salário alto para nossa realidade. Mas, quem é trabalhador sabe, mas para a realidade do futebol isso é ínfimo, né? Você pensa que o orçamento do Fluminense é entre 200 e 300 milhões de reais. Então 100 mil é um valor muito pequeno, dado para ser tratado como uma super economia. Então esses jogadores devem ser dispensados e vão acabar ficando no mercado, né? Enfim, não renderam. Também assim, não é que o Fluminense vai dispensar grandes joias, nada disso, não. São jogadores que estavam no Sub-23 e que estavam ali meio que tentando sua última cartada e tal. Então, jogadores que não tiverem mercado para empréstimo, com o outro time pagando salário. Jogadores que não tiverem contrato e sejam ali imprescindíveis, que o Fluminense pensa. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é o Marcos Pedro, lateral esquerdo. Garoto, joga bem e tal, mas ainda não virou. Ainda não saiu do Sub-17. Quando ele saiu do Sub-17 pro 20, ele acabou o Sub-20 dele. Ele não virou ainda pro profissional. Mas é um cara que a gente tem expectativa ali nele, não são expectativas altíssimas, mas tem alguma expectativa. Esse é um caso, por exemplo, de que ele agora não sendo mais sub-20, não tendo mais sub-23 e não tendo um porte físico interessante para poder ser aproveitado já no profissional também, né, e não mostrou ainda futebolisticamente falando também, deve ser emprestado e aí numa situação dessa, entre aspas, né, de desespero pelo empréstimo, o Fluminense acaba pagando o salário e aí deve ir jogar a Série B, jogar alguma coisa assim. Então tem essa situação dos jogadores. Até porque isso envolve um outro ponto também que é
Fernando Diniz, ele já tinha meio que feito isso em 2019, mas ele não tinha sub-23, então, enfim, era um outro sistema. Mas ele já fez isso em 2022 também. Fernando Diniz não trabalha treinamentos, métodos e etc., com mais do que 27 jogadores. O número para ele é 27, em que ele tem 11 jogadores de linha, né? Perdão, 10 jogadores de linha, tem 14 jogadores reservas e mais 3 goleiros. Ou seja, 2 grupos de 12 e 3 goleiros, 27 jogadores. Hoje, o elenco do Fluminense, se você olhar aquela planilha que eu fiz para poder, enfim, ficar acompanhando as mudanças no elenco e etc., se você olha ela aí, ó, tá aí na tela, eu ocultei 3 jogadores, porque tinha 30, e acho que os 27 vão ser esses daqui. Só para explicar, quem eu ocultei? O Luan Freitas, o Calegari e o Marcos Pedro. Por quê? Marcos Pedro por essa notícia, né, que eu dei. O Luan Freitas, bem, pela questão do Sub-23, não sei se vai ser aproveitado, é o único aqui que não jogou pelo profissional. E o Calegari por essas sondagens de saída, acho possível até que saia também nessa composição para o Goiás, a negociação da emperrada. Mas enfim. Então assim, aqui agora tem 27 jogadores. Tem algumas complicações, como por exemplo, o Fluminense só tem 4 zagueiros, não é o ideal. Se você tem o Sub-23 ali do lado, o Luan Freitas está jogando lá e em qualquer urgência você pega. Tem 4 laterais, mas tem jogadores como Alexandre e Iago Felipe que podem suprir, de repente, num jogo de Brasileirão, que fique alguém fora e tal. E você tem, no Brabo aqui, 4, vamos botar 5 volantes. Você tem uma quantidade também de 5 jogadores que podem atuar pelo meio ali ou pela ponta. Você tem mais 4 jogadores que podem atuar pelos lados e 2 centroavantes. São 27 jogadores, a conta e o número mágico que o Fernando Diniz gosta. Então, eu acho que o elenco deve ficar nessa turma aqui. A princípio, eu chutaria isso. Talvez a peça, o elo fraco seja o Cristiano, os 2 goleiros reservas a gente não tem muitas certezas, enfim. Tem alguns defeitos, o trio de ataque aqui, né, o Caio Paulista, Marrone e Bigode, que não inspiraram confiança pro ano que vem. Enfim, vamos ver, mas a princípio acredito que o elenco deva ser esse, e é isso que deve acontecer com o Sub-23. Beleza? Tamo junto, não esqueça de passar aqui embaixo para deixar o like. Até a próxima, valeu!